Agora vamos fazer o contrário, tá? Agora eu dou o ângulo em radianos e quero saber em graus, tá? Mas vai ser a mesma coisa, tá? Eu tenho que partir de uma relação que eu conheça entre essas duas medidas, essas duas unidades, perdão, graus e radianos. E vou sempre usar aquela que eu acho mais fácil, que 180 coisas dessa aqui é igual a π coisas dessa. Tá? Então agora eu quero saber 3 disso aqui equivale a quantos disso. Tá? E agora vamos para as contas. Vai ficar x vezes π é igual a 180 vezes 3. Então x é igual a 180 vezes 3 dá 540 dividido por π. Tá? Então está aqui a resposta. 3 radianos é igual a 540 sobre π graus. Tá? Se quiser ver um valor aproximado, coloca aí na calculadora. Tá? Vai dar uma coisa, né, um pouquinho menos do que 180. Tá? Como era de se imaginar. Né? 3 radianos é um pouquinho antes do π radianos, né? Então um pouquinho antes de meia volta. E no item B, tá? Então, vamos lá. Mesma coisa, não muda nada. É só fazer proporcionalidade bonitinho. Se organizar aqui tudo, não vai errar um. Tá? Isso aí é moleza. Só erra quem for descuidado. Tá? Então, 180 graus é igual a π radianos. E agora, π dividido por 6 radianos é igual a quantos graus? Aqui, ó, aqui é para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Tá? Eu poderia fazer aquela proporcionalidade careta e tudo mais, mas aqui, ó, quando a minha medida em radianos tem π na jogada, eu já posso fazer um pouco mais rápido. Tá? Pensando no conceito de proporcionalidade, o que aconteceu? Daqui para cá, dividiu por 6. Tá? Então, eu peguei 1/6 do que eu tinha. Então, o resultado aqui também vai ser 1/6 desse negócio aqui. Então, x é igual a 180 dividido por 6, que dá 30. Ou seja, π sobre 6 radianos, tá? É a mesma coisa que 30 graus. Aí, deixa eu fazer um comentário, que é o seguinte. Como radiano é a unidade do sistema internacional, tá? Então, se vocês virem isso aqui, ó, quanto dá? Quanto vale isso aqui? Seno de 30. Tá? Se você responder que é meio, você errou. Tá? É bem verdade que seno de 30 graus é meio. Tá? Só que quando eu não coloco unidade, aqui eu não coloquei unidade. Quando eu não coloco unidade, está subentendido, então, que é a unidade do sistema internacional. E a unidade do sistema internacional é radianos. Então, essa pergunta aqui que eu fiz é quanto é seno de 30 radianos, que é muito diferente do seno de 30 graus. Tá? 30 radianos é diferente de 30 graus, então vai dar outra coisa. Quanto é? Ah, sei lá. Aí tem que fazer a conversão, usar a calculadora, enfim. Mas só para o que eu quero chamar a atenção aqui é para esse lance aqui de quando a gente não coloca a unidade. Nessa questão agora, eu estou pedindo para a gente analisar o comportamento do seno de um ângulo à medida que esse ângulo varia entre 0 e 360, né? Varia ao longo de uma volta completa. Tá? Então, e aí eu vou usar aqui uma construção dinâmica para a gente ver algumas coisas. Tá? Aquela construção que eu já tinha mostrado anteriormente, que aqui eu posso variar o valor desse ângulo aqui, e aí vai variar junto, obviamente, o valor do seno do ângulo, né? Portanto, que é dado pela ordenada desse ponto azul, para a gente ver o comportamento durante essa variação do ângulo. Tá? Mas a primeira coisa aqui, eu nem preciso de construção dinâmica nenhuma. Tá? Eu quero saber quanto vale o seno desse ângulo quando esse ângulo é zero, o seno de zero. Tá? Eu já tinha feito isso anteriormente, tá? Mas eu vou usar, então, vou acabar usando essa construção para isso. Se eu repousar esse ponto azul no começo da medição de ângulos, né, que é aqui no semi-eixo horizontal positivo, já fica fácil de ver aí quanto vale o valor do seno pela posição desse ponto laranja no eixo vertical. Tá? Eu tenho que tomar como base o eixo vertical. Tá? O eixo vertical, então, para cima é positivo, né? Aqui ele é zero. Tá? Então, essa é a resposta desse primeiro campo aí da tabela. Aqui é zero, para cima positivo, para baixo negativo. Tá? Então, vamos começar aqui já preenchendo. Aqui, o seno de zero vale zero. Tá? Aí vamos lá. Agora, quando esse ângulo varia entre 0 e 90 graus, quanto que vai valer
qual o comportamento do seno desse ângulo? Vai ser positivo, negativo, crescente, decrescente? Tá? Então, agora sim que eu vou para a construção. Tá? Então, parti aqui do zero, tá? E vou andando com esse ângulo rumo ao 90 graus. Tá? Então, saindo do zero, indo para o 90 graus, o que está acontecendo com esse valor aqui do seno do meu ângulo? Bom, primeiro, ele vai ser sempre positivo. Ele está viajando aí só acima do zero. Tá? Então, é positivo. E aí, é crescente ou decrescente? Tá? E pela construção, a gente também vê que ele é crescente. Tá? E quando chega no 90, eu também já tinha comentado isso, ele assume o valor máximo possível para o seno de um ângulo. Tá? Que é justamente, né, eu preciso considerar aí o tamanho do raio do círculo trigonométrico. Tá? O raio vale 1, então esse valor máximo é 1. Tá? Já vou preencher aqui também. Agora, no segundo quadrante, tá? Quando meu ângulo está no segundo quadrante, entre 90 graus e 180 graus, o que acontece? Positivo, negativo, crescente, decrescente. Tá? Então, entre 90 e 180, ele continua positivo, né? Ele continua acima do zero, só que agora ele está decrescendo. Tá? Então, ele continua positivo, aqui, só que agora decrescente. E aí, quando ele chega, então, no 180 graus, na fronteira, no final, né, do segundo quadrante, ele volta a assumir o valor zero. Entre o 180 e o 270, aí ele continua decrescendo, portanto, agora fica negativo. E quando chega no 270, ele agora atinge o valor mínimo possível para o seno de um ângulo. Tá? Que aí, considerando também o tamanho do raio do círculo, só que agora para baixo do zero, então esse valor é menos 1. E, finalmente, no quarto quadrante, tá? Repara que ele continua negativo, ele continua abaixo de zero, só que agora ele está crescendo. Tá? Ele está subindo. E, obviamente, quando ele termina uma volta inteira, quando ele chega no 360 graus, vai assumir o mesmo valor que assume quando está no 0 grau, já que 0 e 360 são ângulos côngruos. Tá? Então, aqui também ele volta a ser 0. Tá? Essa tabela aqui, na verdade, tem outra coluna, que é para fazer sobre o cosseno do ângulo, só que aí eu não vou fazer. Eu vou deixar vocês exercitarem. Eu vou deixar para vocês fazerem aí por conta própria. Tá? E se quiser depois pode colocar aí no comentário a resposta. Mas agora eu tenho que pensar, para analisar o seno do ângulo, eu tive então que ficar olhando para a ordenada desse ponto azul. Tá? Para saber o cosseno agora, eu tenho que olhar para a abscissa desse ponto azul. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá? Então ver, em cada quadrante, tá, o que acontece? Positivo, negativo, crescente, decrescente. Tá? E na fronteira de cada quadrante, quanto que vai valer? Né? 0, 1, menos 1. Tá? Vai ser uma coisa, né? Fica com as similaridades, né? com seno, mas aí eu deixo para vocês exercitarem. Tá joia? E agora, com base nos dados preenchidos na tabela da questão anterior, esboce o gráfico da função, tá? f de θ igual a seno de θ, quando esse θ varia de 0 grau até 360 graus. Tá? Deixa eu só comentar essa notação aqui. Tá? Isso aqui significa o seguinte. Tá? Provavelmente, né, vocês já devem ter visto isso anteriormente, né, no estudo de funções reais, mas só para reforçar. Aqui, essa notação aqui, tá, indica, isso aqui não é f vezes θ, como alguém pode pensar. Isso aqui significa que eu tenho duas variáveis sendo mostradas. Tá? Esse f é uma variável e esse θ é outra variável. Essa que está dentro do parênteses, o θ, é a minha variável independente, ou variável livre, independente. E essa aqui que está fora do parênteses é outra variável, é a minha variável dependente. Tá? Ela depende do quê? Depende do θ. Tá? Então, à medida que o θ varia, esse f vai variando, o valor de f vai variando.
É só a gente pegar o que a gente fez aqui na questão anterior. Tá? Quando eu digo assim, f de θ igual a seno de θ, estou querendo dizer o seguinte, para cada valor diferente que eu jogar aqui, para esse ângulo, eu vou obter, né, eu jogo ele aqui também, o seno desse ângulo, e calculo o seno dele. Tá? Então, nessa tabela aqui, eu tenho, por exemplo, quando esse θ é zero, tá? Para θ igual a zero, 0 grau, né? Eu vou ter f de zero igual a seno de zero. Tá? E seno de zero, já calculei aqui, é zero. Não calculei, né? Não fiz cálculo nenhum. Já coloquei ali. Quando agora o θ é 90 graus. Então, eu vou ter f de 90 igual ao seno de 90 graus. Tá? E seno de 90 graus é 1, que a gente já determinou aqui. E por aí vai. Então, completando aqui esses dados, eu tenho f de 180 é igual ao seno de 180 graus, que é zero. F de 270 é igual ao seno de 270, que é menos 1. E, finalmente, f de 360 é igual ao seno de 360, que é zero. Seno de 360 graus, que é zero. Bom, com isso aqui, eu tenho o seguinte, se eu quero agora construir o gráfico, né, esboçar um gráfico dessa função, eu tenho aqui os valores. Bom, quando θ é zero, o valor da função é zero. Então, se eu quisesse montar uma tabela aqui com os valores de θ e f, eu vou ter o seguinte. Para θ zero, f é zero. Para θ 90, f 1. Para θ 180, f 0. Para θ 270, f menos 1. Para para θ 360, o f é zero. Ou seja, o gráfico dessa minha função tem que possuir os pontos de coordenadas 0, 0, 90, 1, 180, 0, 270, menos 1 e 360, 0. Tá? Então, agora vamos tentar plotar esses pontos em um plano cartesiano para eu fazer um esboço do gráfico. Tá? Então, plano cartesiano aqui, pra gente, bonitinho. Tá? O eixo horizontal, eu vou colocar o da minha variável livre, o θ, tá? Que eu estou medindo em graus. E no eixo horizontal, a variável independente, tá? Que é, então, o seno, perdão, a variável dependente, desculpa, que é dado pelo valor do seno desse ângulo θ. Tá? Então, vamos lá, vamos marcar esses pontos aqui. Ponto 0, 0, mais ou menos aqui. O valor máximo para θ é 360, né? Então, deixa eu colocar aqui, e aí eu vou marcando os outros, tá? Interpolados aí. 180, 90, 270. E o valor máximo para o seno é 1 e o valor mínimo é menos 1. Tá? Repara que não precisa, os dois eixos não precisam estar na mesma escala. Tá? Então, por exemplo, esse tamanho aqui é 90, esse tamanho maiorzão aqui é 1. Tá? Não tem problema nenhum. Tá? Então, já marquei o primeiro ponto, 0, 0. Deixa eu marcar de outra cor. O ponto 0, 0. O ponto 91 está aqui. O ponto 180, 0. Ponto 270, menos 1. E o ponto 360, 0. Beleza, tem esses pontos aí, mas só tenho, então, 5 pontos. Tá? Como que seria, então, o comportamento do gráfico? Tá? Alguém pode pensar que, sei lá, pode ser, liga os pontos assim, sei lá, né? Por segmento de reta, tá? Mas será que é por segmento de reta? Tá? E isso é fácil ver que não, tá? Porque se fosse um segmento de reta, eu teria aqui no ponto médio, por exemplo, entre 0 e 90, para o ângulo de 45 graus, a imagem seria também a metade de 0 e 1, seria meio. E a gente sabe que não é. O seno de 45 graus não é meio. Tá? O seno de 45 graus é um pouco acima de meio, né? Se fizer as contas lá, raiz de 2 sobre 2, o seno de 45 graus, vai dar um valor maior do que meio. Tá? Então, deixa eu tirar essas retas aí. Pronto. Então, olhando lá para aquela construção dinâmica que eu tinha feito, lá do pontinho rodando sobre o círculo para a gente ver o comportamento, você vê que o comportamento daquele pontinho laranja que dava o valor do seno, ele não tinha
não tinha salto, era um comportamento suave. Tá? Então, o que isso quer dizer para a construção do gráfico? Que o gráfico também vai ser uma curva suave. Tá? Eu posso pensar assim também. Será que pode ser uma curva assim, então? Por exemplo, nesse primeiro quadrante aqui? Tá? Porque eu também posso olhar o que eu tenho lá na tabela, tá? Para ver se no intervalo entre 0 e 90, né, no primeiro quadrante, ela tem que ser positiva e tem que ser crescente. Tá? Mas ainda assim, tem diferentes formas de eu representar esse positivo e crescente. Assim, por exemplo, tá? Esse aqui, ela é positiva, né? E é sempre crescente. Então, sei que ela não oscila, por exemplo. Não é uma coisa assim, tá? Então, ou é um crescimento assim, ou é um crescimento assim, tá? E aí também a gente pode ligar com aquela coisa que eu falei, do fato de pegar aqui o 45 graus como exemplo, tá? Esse ponto médio aqui. Porque agora sim, com essa curva, esse valor aqui vai dar um valor, a imagem dele, o seno do 45 vai dar um valor acima de 0,5, que é o que a gente quer, tá? Então, eu não tenho como provar minuciosamente para você. A gente não tem a ferramenta aqui no ensino médio de provar minuciosamente para vocês como é o gráfico dessa curva, tá? Mas aqui a gente já tem uma boa ideia, tá? Ou seja, se eu pudesse construir então vários valorizinhos aqui do ângulo para calcular os vários valorizinhos do seno dele, a gente ia encontrar uma sequência de pontos, vou botar de outra cor, uma sequência de pontos mais ou menos assim. A curva sempre meio que com esse comportamento, que nem eu tinha desenhado anteriormente. Tá? Essa curva assim. E é a mesma coisa para os outros quadrantes. Tá? Para o segundo quadrante também continua positiva e decrescente. Terceiro quadrante, negativa e decrescente. E o quarto quadrante, com ela, continua negativa, só que crescente. Tá? Então, essa é a última questão desse capítulo. A gente vai ingressar agora no capítulo que é uma continuidade disso aí. Tá? E vai ver que não tem muita novidade, na verdade. Tá? A grande novidade, que é uma coisa que eu até já tinha comentado rapidamente em uma outra questão, é que mesmo no círculo trigonométrico, a gente não se limita a medir ângulos até 360. A gente pode medir ângulos maiores do que 360. Tá? É só continuar rodando aqui. Tá? Vai ficar maior do que uma volta, né? Mas como eu comentei lá, sei lá, o ângulo é 370, por exemplo, 370 graus. Tá? Como que a gente vê isso no círculo trigonométrico? É pensar, bom, 370 é maior do que uma volta, né? Ou seja, ele é 360 mais alguma coisa. Nesse caso aqui, mais 10 graus. Tá? Então, esse ângulo de 370 no círculo trigonométrico, tá? Você vai dar uma volta inteira e vai cair no mesmo lugar onde estava o 10 graus. Tá? Então, esse ponto aqui que determina o 10 graus é o mesmo lugar onde vai cair o 370 e qualquer outro, né? E infinitos outros, né? É só ficar dando voltas aí que eu posso ter então qualquer valor de ângulo marcado no círculo trigonométrico. Tá? E isso vai refletir também quando eu quiser construir o gráfico de uma função trigonométrica, seja seno, cosseno ou qualquer uma das outras, né, que a gente não está focando aqui, tangente, secante, cossecante, cotangente. Tá? Essa atividade que eu fiz aqui para esboçar o gráfico da função seno, vocês podem fazer também para esboçar o gráfico da função cosseno. Tá? Então, na questão anterior a essa, eu pedia para fazer também a tabela com o comportamento do valor do cosseno de um ângulo à medida que esse ângulo varia de 0 a 360. Então, feita essa tabela, vocês também podem esboçar o gráfico, né, aí entre 0 e 360 para a função cosseno. Tá? E que vai ser isso também que a gente vai ver na continuidade no capítulo seguinte. Tá? Mais um detalhe aqui, um último detalhe. Além de pegar ângulos maiores do que 360, a gente também pode pegar ângulos menores do que zero, ângulo negativo. Tá? Como assim? O que isso significa? Como seria, por exemplo, o ângulo, sei lá, menos 20 graus. Então, círculo trigonométrico, tá? Daqui eu parto do zero, aqui é o 0 grau, né? Só que, então, em vez de eu andar 20 graus no sentido anti-horário, tá? Que é o sentido positivo para a gente, eu vou andar no sentido horário. O sentido anti-horário vai ser o sentido negativo para o ângulo. Tá? Então, se eu andar 20 graus para baixo, tá? Aqui eu vou ter então um ângulo de
menos 20 graus marcado no círculo trigonométrico. Se eu quiser comparar com o ângulo de uma volta, o ângulo entre 0 e 360, quem seria? Tá? Ele cairia na posição de quem? Tá? Ele cairia então na posição, o menos 20 graus é a mesma coisa que menos 20 mais 360, tá? Ou 360 menos 20, que dá o 340 graus. Tá? Então esse ângulo aqui de menos 20 graus é côngruo ao 340 graus. Moral da história é que qualquer que seja o número que você pense, qualquer que seja o ângulo que você pense, seja maior do que 360, seja menor do que zero, tá? Ele sempre vai ter um irmão gêmeo, tá? Entre 0 e 360.